Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, sou Lucas Contessoto, sou psicoterapeuta, pós-graduado pelo Instituto Brasileiro de Psicologia Clínica, já atendo casais há mais de 5 anos, tenho uma vasta experiência no tema, e hoje nós vamos falar sobre parar de ofender a sua esposa ou marido quando tiver de alinhar algo. Antes de mais nada, curta o vídeo, se inscreva no canal para poder receber mais conteúdos meus do tipo. O primeiro ponto, para a gente começar a construir a linha de raciocínio, eu gostaria que vocês fizessem o exercício de imaginar se o filho de vocês, para quem tem filho, e para quem não tem filho, se uma pessoa que tem uma deficiência psíquica, por exemplo, algum tipo de transtorno psíquico, algo do tipo, um exemplo, uma esquizofrenia. Se essa pessoa faz algo contra vocês, seja de menor proporção ou de maior proporção, normalmente qual a atitude que vocês têm? Então vamos lá voltar para o exemplo da criança. Se o filho de vocês, de 2, 3, 4 anos, pega algo e joga em vocês, eu tenho certeza absoluta que se essa atitude ela não estiver ali dentro de um contexto diferente, for uma atitude extremamente pontual, eu tenho certeza que vocês pegarão a criança, colocarão em um lugar à parte ali e tentarão explicar o porquê isso não pode acontecer novamente. Então a ideia de imediato é que isso não seja desproporcional. A ideia é que vocês não saiam batendo, brigando, xingando, tendo reações de violência com essa criança. O mesmo vale ali para uma pessoa que tem uma deficiência intelectual. Se essa pessoa te dá um empurrão, por exemplo, você vai se proteger, se defender, mas você não vai sair agredindo, derrubando, quase levando a pessoa a óbito, por exemplo. Não vai fazer isso, né? Então, o que acontece muitas vezes dentro do nosso lar acaba sendo diferente. E por quê? Então, quando nós, voltando ali ao assunto, quando nós falamos da criança, nós sentimos uma tolerância mais acentuada. Por quê? Porque nós vemos muitas vezes como um dever educar, tá? Um dever transmitir mais conhecimento que nós temos pela nossa experiência vivida, adquirida, enfim, em diversos caminhos, mas nós nos sentimos impelidos a isso. Já quando nós estamos falando do nosso cônjuge, nós já tratamos como se ele já tivesse aquela determinada ideia sobre o assunto já muito bem formado. Então, todo assunto que gera uma divergência, então muitas vezes que gera confusão, atrito, briga, tem a ver com uma expectativa formada. Então, eu acho que deveria ser dessa forma, o meu cônjuge não consegue agir desse modo, ou age muito fora dessa minha expectativa, e eu tento, de alguma forma, reposicioná-lo dentro daquilo que eu quero. Então, fazendo o link com o exemplo que eu dei, eu também espero que a criança faça de uma determinada forma. Mas quando ela não faz, eu vou lá, corrijo, ensino, quantas vezes for necessário, até que isso comece a ser feito de uma maneira parecida ou exata. Quando chega no nosso cônjuge, a gente simplesmente faz todo um círculo afetivo, todo o histórico de ações desproporcionais para que ele possa fazer aquilo que nós queremos. Um ponto-chave dentro disso é que para cada eu, né, então, tanto para você quanto para o seu cônjuge, marido ou esposa, existem questões que são óbvias. Então, dentro dos termos morais e imorais, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, tudo acaba sendo um pouco óbvio, mas existem diversas situações periféricas em volta desse termo central que parecem óbvias para a gente, mas não são óbvias para o nosso cônjuge. Só que nós tomamos isso como obrigação. Então, é óbvio que o nosso cônjuge tenha que agir dessa forma. Por quê? Porque está claro. É burrice não agir dessa forma. Ou é uma afronta a mim
não agir dessa forma? Então, quando eu tenho que falar isso para ele, eu já falo em um tom totalmente agressivo e totalmente impositivo, porque é óbvio, é uma afronta. Ele está fazendo isso para desmerecer, está fazendo isso para me prejudicar. Mas a grande verdade é que, em boa parte dos casos, a outra pessoa não tem dimensão do quanto isso é ruim para nós e talvez que isso realmente seja um problema. Isso quer dizer, então, que a nossa ação desproporcional não faz qualquer sentido dentro da cabeça da outra pessoa. É por isso que a maioria das vezes essa outra pessoa só se defende, né? Então, ou ela se fecha, ou ela se defende e nada é construído. Então, a ideia é: parta do pressuposto de que a outra pessoa não tem desenhado dentro da cabeça dela aquilo que você desejaria. E que, assim como a criança, que eu citei lá no começo, há uma necessidade de instrução. Ah, Lucas, mas eu não sou pai dele, eu não sou pai dela, eu não sou mãe dele. Não, não é. Mas a paternidade e a maternidade também é exercida como cônjuge. Paternidade e maternidade é uma coisa superior dentro do relacionamento, não serve só diretamente para os filhos. Então, sim, nós temos o compromisso e a obrigação de instruir a outra pessoa naquilo que possa ser melhor. E existem formas de se fazer isso de uma maneira efetiva. É claro que quando a atitude do outro aparenta um desmerecer, aparenta muitas vezes uma falta de cuidado, isso gera raiva. Gera raiva, porque você olha e fala, poxa, é um desleixo, é uma apatia, é uma falta de cuidado em relação a mim, e eu quero isso, eu desejo isso, eu tenho direito disso. E aí, o que acaba sendo gerado são movimentos afetivos. Poxa, se é direito meu, eu tenho raiva para poder restituir esse direito. Mas a verdade é que nós não temos esse direito, né? Quando nós nos casamos, a gente não ganha direitos, nós ganhamos deveres. Então, já elimine essa parte de, eu tenho direito disso. Não, você tem deveres e um dos deveres tem a ver com ajudar essa pessoa a desenvolver novas e melhores ideias a respeito de coisas que são boas. Se você não curtiu ainda o vídeo, aproveita para fazer isso agora, se inscreva no canal, senão depois você vai esquecer e vai perder os meus conteúdos. Então entenda, a ofensa é sempre uma arma de defesa. Eu gosto sempre de usar o exemplo. Vamos voltar lá para o filho, lá para a criança. Quando uma criança quer alguma coisa do jeito dela, o que ela faz? Birra. Então o que ela sabe fazer? Chorar, espernear, ficar num canto, ficar reclamando, resmungando. Essa é a arma de defesa de uma criança para que o que ela quer seja realizado. Hoje em dia, nós vemos muitos e muitos adultos fazendo o quê? Birras. Então o que o adulto faz? Ele esperneia, ele fala um monte de bobagem, ele fica todo alteradinho para que a outra pessoa realize as vontades dele. Só que no mundo adulto isso não funciona. As pessoas se afastam, as pessoas se fecham e nada muda. E o que funciona? O que funciona? A gente precisa entender o que funciona. O que funciona é a construção de uma ideia melhor sobre aquele determinado assunto que não está sendo realizado. Inclusive é o que eu faço muito dentro das terapias. Se você está precisando de ajuda, eu vou deixar o link ali na descrição, é só clicar no link, preencher o formulário, que eu vou fazer contato contigo para uma pré-sessão gratuita. Tá? Então, é o que eu trabalho basicamente dentro das terapias. A construção de novas e melhores ideias. Então, você precisa fazer isso com o seu cônjuge. Se você quer que ele mude um hábito, você precisa ajudá-lo a construir um valor do porquê mudar aquela determinada ação. E isso não tem a ver com os seus sentimentos, não tem a ver com te magoar. Não. Tem a ver com o benefício dele e em relação à vida. Se ele deixar de fazer tal coisa, ou se ele passar a fazer tal coisa, o que vai melhorar na vida dele? Então não adianta discutir sem construir antes um argumento do porquê isso seria melhor para a vida dele, para o relacionamento e aí sim para você. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Fico à disposição de vocês e nós nos vemos no próximo vídeo.